Olá, bem-vindos a mais uma aula de Física, terceiro ano. Hoje irei explicar exercício resolvido sobre capacidade térmica ou capacidade elétrica ou capacitância. Primeira questão aí, a questão 2 da atividade resolvida, diz o seguinte: um condutor esférico e metálico com 20 centímetros de raio possui carga elétrica de 4 microcoulomb. Calcule o potencial elétrico. Na letra A, a uma distância de 60 centímetros. Então, eu tenho o condutor esférico aqui, né? E uma distância D aqui, uma distância do ponto P aqui, ó, que vai ser de 60 centímetros. Então, ele está fora. Então, aqui nós vamos ter, nesse caso, a distância, que é 60 centímetros, né? Que é a mesma coisa de 60 vezes 10 a menos 2 metros, que vai ser a mesma coisa de 6 vezes 10 a menos 1 metro, né? Então vai ficar desse modo aí. Ele deu a carga que vai ser 4 microcoulomb, que é a mesma coisa de 4 vezes 10 a menos 6 coulomb. E ele deu a constante, que vai ser a constante do vácuo, 9 vezes 10 a 9 newton por metro quadrado por coulomb ao quadrado. Na realidade ele não disse aí, né? Mas a gente pode utilizar, ele deu a constante aqui, ó, o meio é o vácuo, 9 vezes 10 a 9. E aí ele quer na realidade o potencial elétrico aí nesse meio. Então o potencial elétrico vai ser igual a constante eletrostática vezes a carga, né, dividido pela distância. Então aqui eu tenho constante, vai ser 9 vezes 10 a 9, 9 vezes 10 a 9, vezes a carga, que é 4 vezes 10 a menos 6, 4 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância, que vai ser 6 vezes 10 a menos 1. 6 vezes 10 a menos 1. Então, aqui eu posso fazer 9 vezes 4 vai dar 36, vezes 10 a 9, tira 6, fica 3, sobre 6 vezes 10 a menos 1. Então, 36 dividido por 6 vai dar 6, né? Vezes 10 elevado a 3, vezes 10 está menos 1, passa mais 1. Então, nós vamos ter 6 vezes 10 elevado a 4 volts. Isso é o potencial de A, né? Potencial de A. No B, na letra B, ele quer na superfície. Então, se é na superfície desse condutor esférico, aqui o ponto P está aqui, né? E aqui é o centro. Então, aqui eu tenho o raio, né? O raio. Então, na superfície, nós vamos ter o raio, que vai ser de 20 centímetros, 20 cm. Então, 20 centímetros é a mesma coisa de 20 vezes 10 a menos 2 metros, que eu posso colocar só 2 vezes 10 a menos 1. Eu sou mais 1 aqui, né? Tiro o 0 e mais 1, então vai ficar menos 1 metro. Esse vai ser o valor do raio em metro. E aí ele tem a carga, que vai ser 4 microcoulomb, né? 4 microcoulomb, que vai ser 4 vezes 10 a menos 6 coulomb. A constante do meio, que é o vácuo, 9 vezes 10 a 9, newton por metro quadrado por coulomb ao quadrado. E aí nós vamos encontrar o potencial, né, quando está na superfície desse condutor. Então, potencial vai ser igual a constante vezes a carga. Quando está na superfície, eu utilizo o raio. Então, a constante é 9 vezes 10 a 9, vezes a carga, que é 4 vezes 10 a menos 6 coulomb, dividido pelo raio, que o raio é 2 vezes 10 a menos 1. Então, 2 vezes 10 a menos 1. Resolvendo isso aqui, 4 vezes 9 é 36, vezes 10 elevado a 9, tira 6, fica 3, né? E aqui fica 2 vezes 10 a menos 1. Então, 36 dividido por 2 dá 18, vezes 10, aqui eu tenho 3, vezes 10, está menos 1, passa mais 1. Então, vai ficar 18 vezes 10 elevado a 4 volts. Esse vai ser, no caso, aí, o valor do potencial, né, quando está na superfície do condutor. E na letra C, a distância de 10 centímetros do centro da esfera. Então, ele está dentro da esfera, dentro do condutor aqui, ó, num ponto, né? Por que eu sei que é dentro? Porque, nesse caso, ele é menor que o raio, ele está interno ao condutor. Então, quando ele é interno, é o potencial elétrico interno, é a mesma coisa da superfície. Então, o potencial
Potencial interno é igual ao potencial da superfície do condutor. Ou seja, o potencial interno, vou botar um PI aqui, né? O potencial vai ser igual a 18 vezes 10 elevado a 4 volts. É o mesmo. Então, nós vamos ter o potencial igual. Então, vai ser o mesmo. Então, agora na terceira, na questão 3, aí, o gráfico mostra o potencial de uma esfera condutora eletrizada e em equilíbrio eletrostático, em função da distância ao centro da esfera. O meio é o vácuo, então nós vamos considerar a constante eletrostática 9 vezes 10 a 9. E aí ele deu, né, o gráfico, e nesse gráfico, na vertical nós temos os potenciais, né, e na horizontal a distância. Essa parte aqui que é constante, quando o potencial não diminui, é porque é a parte interna até o raio. Isso aqui é o raio, né, dentro da esfera. Então nós temos o raio, quando é no raio o potencial é 1,8 vezes 10 a menos 3, né? Então, a partir do momento que se aumenta a distância, vai diminuindo os potenciais vão diminuindo, tendendo a zero, né, pelo aumento da distância. Na letra A, ele pede para calcular a carga elétrica da esfera em Coulomb. Então, na letra A, nós vamos calcular a carga, né? Para calcularmos a carga, nós vamos pegar as relações que tem aqui no gráfico, né? Se eu pegar, por exemplo, em relação ao raio, que é 20 centímetros, o potencial é 1,8 vezes 10 a menos 3. Se eu pegar em relação à distância 40 centímetros, o potencial é 9 vezes 10 a menos 4. É muito menor, né? 10 pela potência. Quanto maior a potência negativa, menor o potencial. Então, eu posso pegar, por exemplo, em relação ao raio. O raio vai ser 20 centímetros. Então, eu posso dizer que vai ser 20 vezes 10 a menos 2 metros, que é a mesma coisa de 2 vezes 10 a menos 1 metro, né? E aí eu tenho o potencial aí que vai ser 1,8 vezes 10 a menos 3. Ou eu ainda posso botar 18 vezes 10 elevado a menos 4. Você veio uma casa para aqui, vai colocar mais menos 1 aqui, menos 3 com menos 1 vai dar menos 4 volts. E aí, como eu quero a carga, a constante eletrostática, que o meio é o vácuo, 9 vezes 10 a 9, Newton por metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Esses são os valores aí, né? Então, nós vamos utilizar, se eu tenho a fórmula para me calcular, vai ser sempre potencial é igual a constante vezes a carga dividido pelo raio. Como eu quero a carga, vai ficar carga, vai ser igual a potencial vezes o raio, né? Dividido pela constante, K, né? Pela constante. Então, é só pegar potencial, vai ser 18 vezes 10 a menos 4, 18 vezes 10 a menos 4, vezes o raio, que é 2 vezes 10 a menos 1, 2 vezes 10 a menos 1, dividido pela constante, a constante eletrostática, que é 9 vezes 10 a 9. 9 vezes 10 a 9. Então, 18 duas vezes vai dar 8, 8, 16, vai dar 36, né? Vezes 10 a menos 4 com menos 1 vai dar menos 5. Isso dividido por 9 vezes 10 a 9. Então, 36 dividido por 9 dá 4. Vezes 10 a menos 5, está menos 9, está mais 9, passa menos 9. Então, o potencial aqui vai ser 4 vezes 10 a menos 14 volts, né? Menos 14, menos 5 com menos 4 vai dar menos 14. 14 Coulomb. Essa é a carga, né? A carga vai ser 4 vezes 10 a menos 14 Coulomb. Essa é a carga aí. Então, encontramos a carga. Com a carga, podemos encontrar qualquer outra coisa aí, né? Que pode ser definida. Então, na letra B, ele diz que o potencial está a 0,9 metros do centro. Então, nós vamos calcular o potencial, né? Que está a 0,9, a 90 centímetros do centro. Então, a distância aí vai ser 0,9, já está em metro. E eu tenho a carga, que vai ser
4 vezes 10 a menos 14, né? A carga vai ser 4 vezes 10 a menos 14 coulomb. E aí ele tem a constante, que é o meio, né? É o vácuo. 9 vezes 10 a 9 newton por metro quadrado por coulomb ao quadrado. E após isso daí, nós temos a distância, já coloquei. Nós vamos procurar o potencial, que é isso que ele está pedindo aí. Então, potencial vai ser igual a constante vezes a carga dividido pela distância. A constante eletrostática 9 vezes 10 a 9. A carga 4 vezes 10 a menos 14, né? Carga 4 vezes 10 a menos 14. Dividido pela distância, distância 0,9, né? Então aqui eu vou pegar 4 vezes 9 vai dar 36, vezes 10 a 14 tira 9, vai ficar menos 5. Posso colocar 9 vezes 10 a menos 1 aqui, ó, né? Então 36 dividido por 9 vai dar 4. Fica 10 a menos 5, tá menos 1, passa mais 1. Então vai ficar 4 vezes 10 a menos 4. Nesse caso, como ele quer potencial, é volt, né? 4 vezes 10 a menos 4 volts. Esse é o valor aí dessa questão. Na outra, ele pede para determinar aí a capacidade eletrostática de um condutor que, quando a tensão de menos de 50 volts, adquire uma carga de 20 microcoulomb. Então, determine a tensão do mesmo condutor para que a carga armazenada seja de 12 microcoulomb. Prestem atenção num detalhe, ele pede para determinar a capacidade eletrostática, né, de um condutor que, quando sob essa tensão, nós vamos ter de 50 volts. Então, nós vamos ter aí uma tensão, né, que é o 50 volts. Então, ele deu a tensão. Ele pede para calcular a capacidade eletrostática, né, a capacitância, né, ou capacidade elétrica. Ele deu uma carga aí de 20 microcoulomb, que é a mesma coisa de 20 vezes 10 a menos 6 coulomb. E aí nós vamos utilizar esse conceito e vamos utilizar. Então, a capacitância vai ser a carga pela DDP, diferença de potencial ou tensão, né? A carga vai ser 20 vezes 10 a menos 6, né? E a diferença de potencial é 50 aqui. Então, se eu pegar, cancelo isso aqui, né? 2 dividido por 5, se eu pegar 2 e dividir por 5, vai dar 0 vezes 5 é 0 para 2 sobra 2, né? Vírgula, fica 20, dá 4 vezes 5, 20, para 20 nada. Vai ficar 0,4, né? 0,4 vezes 10 a menos 6. Então, isso aqui, farad, né? Ou que a gente pode dizer que vai ser 0,4 microfarad. Então, pode ser, porque 10 a menos 6 é micro, então microfarad. Então, nós temos esse valor aí, né? E aí, agora nós vamos, o que ele está pedindo, determinar a tensão, né? Ó. Essa é a primeira coisa, né? Então, nós vamos determinar a tensão. Achar U, né? Para uma carga igual a quanto? Na carga de 12 microcoulomb, né? Então nós vamos achar a tensão aí, a tensão 1 aí, vou botar 1 ou 2, né? São 2 para essa carga aí. Eu encontrei a capacitância desse capacitor, que é 0,4 décimos a 10 a menos 6 farad. Então, eu tenho a capacitância desse condutor 4 vezes 10 a menos 6, né, farad. Eu tenho a carga, que foi de 12 microcoulomb, né, que é a mesma coisa de 12 vezes 10 a menos 6 coulomb. E aí eu vou achar a tensão, né, eu vou achar a tensão com essa carga aí. Então, se você observar, vai ficar, multiplicando isso aqui, vai ficar assim, a tensão vai ser igual, só substituir aqui, vai ficar carga por capacitância, ou capacidade, né?
capacidade elétrica. Então a carga vai ser 12 vezes 10 a menos 6, né? A capacitância é 0,4 vezes 10 a menos 6. Então eu tenho 12 vezes 10 a menos 6, né? Aqui eu posso colocar assim, 4 vezes 10 a... Tá menos 6, aí vem mais um para aqui, vai ficar menos 7, né? Menos 7. 4 dividido por 12 dá 3, né? 3 vezes 10 a menos 6, tá menos 7, passa mais 7. Então, nós vamos ter 3 vezes 10 elevado a 1. 10 vezes 3 dá 30 volts, né? Então, nós temos aí, no caso, uma tensão, uma DDP de 30 volts aí, né? Na quinta, um condutor A com capacidade 1 de 2 vezes 10 a menos 9 farad e um potencial 1 de 120 volts está isolado do condutor B de capacidade 2, a capacitância 2, 8 vezes 10 a menos 9 microfarad e potencial de 20 volts. Os condutores são ligados a um fio condutor de capacidade eletrostática desprezível e adquirem um mesmo potencial de equilíbrio. Então, determine as novas cargas dos condutores, ou seja, eles estavam isolados e de repente eles vão ser ligados a um condutor. Nesse caso, nós vamos achar um potencial de equilíbrio. Então, nós vamos ter o condutor A, né? Condutor A, que vai ter a capacitância 1, né, que vai ser 2 vezes 10 a menos 9 farad, e ele tem um potencial 1 de 120 volts, né? E aí ele tem o condutor B, que vai ser, a capacitância dele é 8 vezes 10 a menos 9 farad e o potencial desse condutor vai ser de 20 volts. Eu tenho essas condições aí, né? Então, o que eu vou fazer para me achar o potencial de equilíbrio quando eles estão conectados, né? Eu vou achar o potencial de equilíbrio, né? Potencial de equilíbrio. Equilíbrio. Então, potencial de equilíbrio. Nesse caso, para mim achar o potencial de equilíbrio, que é esse potencial de equilíbrio, eu vou utilizar essa fórmulazinha aqui, ó, C1 vezes V1 mais C2 vezes V2, né? Dividido por C1 mais C2. Sempre dessa maneira aí, C1 mais C2. Então, eu tenho aqui o potencial, a capacitância 1, 2 vezes 10 a menos 9, 2 vezes 10 a menos 9, vezes o potencial 1, 120. Mais, né, C2, a capacitância 2, 8 vezes 10 a menos 9, porque eles estão interligados aí, né? 8 vezes 10 a menos 9, eles foram conectados, vezes o potencial 2, que é 20. E isso dividido por a capacitância 1, que é 2 vezes 10 a menos 9, 2 vezes 10 a menos 9, mais a capacitância 2, que vai ser 8 vezes 10 a menos 9. 8 vezes 10 a menos 9. Então, eu vou pegar 2 vezes 120. 2 vezes 120, 120 duas vezes vai dar 240, né? 240 vezes 10 a menos 9, mais 8 vezes 2 dá 16, vai dar 160, vezes 10 a menos 9. E isso dividido por mesma potência, mesmo expoente, né? 10 a menos 9, 10 a menos 9, eu conservo 10 a menos 9 e somo 2 mais 8, vezes 10 a menos 9. Coloco em evidência 10 a menos 9. Então, aqui vai ficar a mesma coisa que acontece aqui em cima. Eu vou pegar 240 com mais 160, dá 300, 400, né? Vai ficar 400 vezes 10 a menos 9. E aqui vai dar 10, né? Vezes 10 a menos 9. Como é menos 9, está menos 9, ele passa mais 9.
expoente com o mesmo sinal, né? Posso cancelar, vai ficar 400 dividido por 10 vai dar 40 volts, né? Esse é o potencial de equilíbrio aí, 40 volts. Então, o que ele pede aí para determinar o potencial de equilíbrio, né? E as novas cargas dos condutores. Então, nós vamos já achar o potencial, que é 40 volts. Agora eu vou achar a carga 1 aqui, né? Carga 1, né? Que eu posso chamar dessa maneira, que vai ser a capacitância 1 vezes o potencial de equilíbrio. Então, a capacitância 1 é 2 vezes 10 a menos 9. Então, eu tenho 2 vezes 10 a menos 9. Potencial de equilíbrio é 40. Então, 40 duas vezes dá 80, né? Vezes 10 a menos 9. 80 vezes 10 a menos 9 é a mesma coisa de 8 vezes 10 a 1 vezes 10 a menos 9. Que é a mesma coisa de 8 vezes 10 a menos 8, né? 9 tira 1 fica 8. Isso como é carga em Coulomb, né? Isso é valor em Coulomb. A carga 2 vai ser a capacitância 2 vezes o potencial em equilíbrio aí, né? Então nós vamos ter a carga 2, a capacitância 2, que é 8 vezes 10 a menos 9, né? 8 vezes 10 a menos 9, vezes o potencial aqui, né, de equilíbrio, que vai ser 40. Então, 4 vezes 8 dá 32, né, dá 320, vezes 10 elevado a menos 9. Então, eu posso colocar 32, né, vezes 10 a 1, vezes 10 a menos 9. Tirei um zero, ou seja, uma casa para aqui, um positivo. Então, vai ficar 32 vezes 10 a 9, tira 1, fica menos 8, Coulomb. Então, essas são as novas cargas aí e o potencial de equilíbrio. Ficamos por aqui, até a próxima aula.